Boa noite. Muito bom. Apesar da gente estar espaçado, estamos com bastante gente, né? Muito bom mesmo. Eu gostaria de hoje meditar com os irmãos em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 2 a 5. Nós vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da palavra do nosso Deus. 2 Timóteo 3, de 2 até o 5. A palavra de Deus diz assim: porque haverá homens, vamos ler também desde o primeiro, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podem sentar. Muito nós temos ouvido falar, várias pregações, na verdade, a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos. A verdade é que, uma pergunta aqui, alguém aqui tem dúvida de que nós estamos vivendo esses tempos? Acredito que não, né? Pelo que a lista que nós vimos aqui, nós já estamos vivendo esse tempo difícil, tempos trabalhosos, como diz aqui, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, em algumas traduções. Uma coisa é certa, para nós deveria ser um grande conforto. Por quê? Porque esses dias, quando chegarem, a palavra de Deus fala claramente que Cristo está voltando. Então, para o crente deveria ser um grande conforto no sentido de que, não que nós estamos gostando do período que nós estamos vivendo, não, porque nós vamos chegar num momento em que nós não vamos suportar o período que nós estamos vivendo. Espero que isso esteja te incomodando, não que você esteja gostando. Essa é a questão, porque às vezes alguns interpretam assim, o irmão está falando ali que o conforto porque nós estamos gostando. Não, em saber que Cristo está voltando, mediante ao que nós estamos vivendo, mediante as últimas coisas que estão acontecendo. Porém, irmãos, vai aí uns conselhos para nós, do que nós lemos agora, porque nós precisamos ficar atento também. Por quê? Porque, na verdade, uma das coisas que nos preocupa, uma das coisas que deveria preocupar o crente, é que nós estamos em desigualdade com relação à sociedade. Nós trabalhamos no meio desse povo, dessa lista, vivemos mais tempo no meio deles do que no meio dos irmãos da palavra de Deus, sofremos grande influência. Então é de se preocupar. Deveria nos trazer conforto devido à situação, porque já estamos próximos à vinda do Filho do Homem, à vinda de Cristo, nosso Senhor, mas precisamos ficar alerta. Até porque, no versículo 5, ele diz assim, tendo aparência de piedade. Tendo aparência.
Não são eles muitas vezes lá fora. A palavra de Deus, na maioria das vezes, o conselho é para nós. Este conselho é para nós. Está falando diretamente conosco. Então nós precisamos ver aqui, nós vamos hoje, não vou dividir em pontos, como eu gosto, mas nós vamos discorrer esse versículo, né, de uma forma discursiva aí, para que a gente possa entender o que eu quero passar hoje para os irmãos. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho observado bastante esse texto, né, essa segunda carta aqui que Paulo escreveu a Timóteo, que está retratando aqui, né, com bastante propriedade, a realidade do que está acontecendo hoje, não, digamos, no mundo, mas com as igrejas. No que está acontecendo com as igrejas, de modo geral. Eu não estou falando agora só da nossa igreja ou das nossas igrejas, mas de modo geral. Porque, querendo ou não, quando as pessoas se denominam cristão, deveriam dar bom testemunho, não é o que nós estamos vendo hoje. Hoje, se você falar que, antigamente, quando você falava numa entrevista de emprego que você era um cristão, você tinha um diferencial. Digamos que hoje, isso não voga nada, devido ao mau testemunho que nós temos visto no meio dos evangélicos, no meio daqueles que se dizem cristãos. Neste texto nós lemos aqui então, né, uma profecia de Paulo acerca dos homens e de como seria a atitude desses homens nos últimos dias. Para muitos, esta descrição trata-se dos incrédulos, que não conhecem o Senhor. Porém, como eu já observei e quero observar novamente, trata-se na verdade, né, e de uma clara demonstração de pessoas que estão no convívio da igreja, no tempo do fim, neste tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque são as pessoas que têm aparência olha só, tendo aparência de piedade. Então, nós percebemos que quando Paulo nos diz que essas tais possuem uma forma de piedade, nós conseguimos aí então entender que talvez ele também estaria falando para esse povo que se diz cristão. E serve para nós também nos avaliarmos. Por quê? Porque muitas vezes, querendo ou não, nós também estamos enquadrados. Nós fizemos uma leitura muito rápida da palavra de Deus agora, e vimos aqui algumas coisas que nós não devemos praticar, mas quem me garante? Bom, para mim foi muito útil, porque querendo ou não, no nosso dia a dia, muitas vezes, nós cometemos erros. Muitos erros. Então, o título da mensagem é: tendo aparência de piedade. Tendo aparência de piedade. Aqui segue algumas características dos homens dos últimos dias, então, no texto que nós vimos. Ele fala aqui de egoísmo. O egoísmo são aquelas pessoas que são amantes de si mesmo. Aí talvez você pode dizer: eu não sou um cara egoísta. Será? Você se avalia constantemente? E agora, irmãos, eu também não quero que nesta mensagem, muitas vezes a gente comete aqueles erros, né? Como as pessoas sempre falam, de olhar para o outro e dizer: aquele é, ou esse é. Não, olhe para dentro do seu coração. Olhe para você nesse momento, como quando eu estava fazendo esse estudo, eu estava olhando para mim. Nós precisamos nos autoavaliar.
nós seremos responsáveis por nós mesmos. Eu não consigo, por mais que eu queira, levar o meu filho à salvação. Eu posso fazer o que a palavra de Deus me manda, pregar o evangelho e deixar com que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um cristão. Nós temos uma promessa de Deus com relação a isso. Não é verdade? Temos uma promessa. Se nós instruirmos o menino no caminho, até quando ficar velho, não se desviará dele. É uma promessa de Deus. Bom, então, egoísmo. O dicionário nos mostra que egoísmo é o amor exclusivo à pessoa e aos interesses próprios. Ou seja, é a preferência do eu, ao invés do todo. Será que precisamos de alguma prova que nós somos egoístas? Será que precisamos? No tempo dos apóstolos, em Atos, um versículo que nós já, colocamos aqui para nós, como todo ano nós escolhemos um versículo como referência para a gente decorar, para a gente lembrar desse versículo. E Atos 2,44, eu penso que acho que foi esse que nós escolhemos, Atos 2,44, num tempo para trás aí. Então, Atos dos Apóstolos nos mostra que todos os que criam estavam juntos. E o que? Tinham tudo em comum. Aí eu entro com uma pergunta para nós. Nós temos em comum alguma coisa uns com os outros? Ou a única coisa que nós temos em comum hoje é entrarmos na igreja, sentarmos neste banco e ouvirmos a palavra? A palavra de Deus está dizendo: tinham tudo, não é parte, não é alguma coisa, é tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. As características da igreja são avessas aos interesses próprios. Eu não posso estar aqui e pedindo para que os irmãos tenham um interesse, tem que ajudar, nós precisamos ver o interesse só de um irmão. Não, o interesse é mútuo, é de todos, pois o nosso interesse aqui é em fazer a vontade de quem? De Deus, e não a nossa. Aí eu vou deixar uma pergunta: você busca qual interesse neste mundo? Qual é o seu interesse neste mundo? Olha, eu não estou, mais uma vez eu quero ressaltar, eu não estou aqui, porque muitas vezes eu gostaria que os irmãos olhassem da seguinte forma: quando a gente olha para uma pregação, falar, nossa, quando os apóstolos dizem, duro é este discurso, e realmente a palavra de Deus é dura, em alguns casos. E nós precisamos deixar com que a nossa ficha caia. Porque, irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias, essas pessoas estão por aí. Se nós somos egoístas, estamos classificados como essas pessoas. Precisamos fazer algo, precisamos mudar. Ainda segue a lista: avarentos. O dicionário nos diz que a avareza é o apego sórdido ao dinheiro para o acumular. E ainda é a falta de generosidade. Um acúmulo ao dinheiro e a falta de generosidade. Sabe? Eu vejo da seguinte forma: para algumas pessoas, o dinheiro, ele não é bênção, ele é maldição. O salmista está dizendo, disse assim:
Senhor, me dá a quantia certa. Não me dá muito para mim não me esquecer de você, do Senhor, perdão. Não me dá pouco para mim blasfemar, mas dá a quantia certa. E muitas vezes Deus tem feito isso conosco. Mas, às vezes, o diabo nos dá mais. É isso mesmo. Porque muitas vezes o dinheiro, o apego ao dinheiro, ela não é uma bênção, é uma maldição. Porque as pessoas se tornam avarentas. Infelizmente a avareza também se faz parte nas nossas comunidades, nas nossas denominações. Porém não é bom que seja assim. Por causa da nossa avareza, e eu me incluo também nessa questão, estamos fazendo daquilo que é santo um mercado. Olha, eu fico pensando, irmãos, e eu não sei se você também pensa nessa questão, mas esse ano que passou foi um ano, apesar de tantas complicações, apesar da gente ver tantas pessoas passando por necessidade, eu penso que ainda nós não vimos muito, porque nós moramos numa cidade pequena, né? Eu penso que talvez Daniel, que está aqui conosco hoje, numa cidade grande, talvez você tenha uma visão melhor da situação. Mas uma coisa é certa, eu não sei se isso aconteceu com você também, mas já reparou o quanto nós deixamos de comprar certas coisas que nós não necessitávamos? Porque muitas vezes nós não estamos saindo nem de casa. Hoje, as pessoas são consumistas ao extremo, compram coisas que não, muitas vezes nem usa, pelo simples desejo de comprar. Ah, porque anunciou, é barato, eu vou comprar, mas você vai usar para quê? Talvez não usa. E neste ano, devido a esse confinamento, deixamos de adquirir muitas coisas desnecessárias, deixamos de adquirir muitas dívidas. A avareza também faz parte, muitas vezes, das nossas denominações, da comunidade em que vivemos. Por causa dessa avareza, foi que Cristo, quando entrou lá no templo, aquelas pessoas acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, estavam fazendo da casa de Deus um mercado, e acreditavam que estava fazendo a coisa certa. Cristo chegou e tirou tudo aquilo de lá. E Ele certamente limpará também os nossos dias. Novamente nós vemos em Atos, que Ele mostra que os verdadeiros cristãos faziam com o seu dinheiro. O que eles faziam com o seu dinheiro? A palavra de Deus diz o seguinte: olha, eles vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Atos 2:45. À medida que as pessoas tinham necessidade, eles estavam ajudando. Nós também precisamos abrir os nossos olhos quanto a isso. Precisamos abrir os nossos olhos quanto a isso. Ah, eu vou sair então vendendo tudo que eu tenho. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós, muitas vezes, somos avarentos com o que nós temos. E que nós, muitas vezes, vamos embora e não vamos levar nada. Nada daqui. Precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho. Precisamos estar atento ao Evangelho do nosso Deus e vivermos o que o Evangelho está mandando e falando que nós devemos fazer.
Precisamos estar atento aos nossos irmãos para saber se eles estão precisando de alguma coisa. Não só aqui em Sudmenúcio. Vivemos tempos difíceis. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos assim? Porque muitas vezes nós somos avarentos e desprezíveis. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas erradas. Porque muitas vezes nós vivemos sobre as regras deste mundo. E quem que é o príncipe deste mundo? O diabo. Ele domina o mundo. A palavra de Deus diz também, alguma coisa sobre isso. Se o seu dinheiro é sua vida, se você deposita a sua vida sobre o dinheiro, você não está disposto a ajudar ninguém, a somente acumular, então certamente você não está servindo ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Presunçosos. O que vem a ser presunçoso? O presunçoso são pessoas que demonstram excessiva confiança ou um orgulho exagerado em si mesmo. Eles confiam em si e não são humildes. Não são pessoas humildes ou modestos, mas são excessivamente arrogantes, desprezíveis e muitas vezes não consideram as outras pessoas. Uma outra tradução para esta característica é exatamente a arrogância. Pessoa arrogante. Estas pessoas tendem a ser insolentes por sua altivez e menosprezam todas as outras pessoas, julgando que não há ninguém que compare a eles. Uma característica terrível e diabólica, mas que igualmente assola principalmente as pessoas que servem ao Senhor em nossos dias. Tem muitas pessoas presunçosas no meio evangélico. Precisamos ficar alerta. Precisamos nos corrigir constantemente. Soberbos. Eu estou trabalhando a lista que nós acabamos de pegar na palavra de Deus, Nós lemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Então nós estamos seguindo a lista aí. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos tão rapidamente sobre essas coisas e não conhecemos o que quer dizer essas coisas. Talvez estamos praticando elas sem saber. Nós precisamos conhecer. Os soberbos, por exemplo, de igual modo, são altivos, são orgulhosos e são arrogantes. Porém, esta atitude está mais ligada ao fato dessas pessoas se considerarem melhor do que as outras. A soberba, Constantemente condenada também na palavra de Deus. O soberbo sempre exige o melhor lugar, a melhor companhia, o melhor de tudo. É a exaltação do eu em detrimento do meu próximo. Eu preciso ser exaltado, o meu próximo nem sempre. É mais uma característica, irmãos, muito comum hoje, pois os nossos, o que a gente vê hoje, os nossos ministérios, vamos dizer assim, não no nosso meio, penso eu, mas em muitas outras igrejas que se dizem até batista, para você hoje ser pastor, você precisa ter um curso de teologia. Eu penso que ainda no nosso meio não tem isso. Pelo menos eu não tenho. Por quê? Na verdade, é bom que
o líder seja instruído. É bom que ele estude, mas isso não é bíblico, que ele precisa ter um diploma. Ainda mais os diplomas que nós estamos vendo hoje. Faça um curso de teologia online. O cara vai lá, baixa a apostila, faz as provas, manda a prova, não tem acompanhamento, não tem nada, aí ele pega o título e pronto, ele é um pastor. O pastor, ele precisa ser chamado para o ministério. Nós temos escritores aqui da palavra de Deus, pessoas cultas e outras não, que foram chamadas por Deus para o ministério. Mas hoje as pessoas já estão exigindo. Existem igrejas por aí que a gente sabe que tem, que ela já tem um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um assistente social, e ela esquece do principal, a missão da igreja. Qual que é a missão da igreja mesmo? Pregar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho e ensine as pessoas a guardar. Fazei discípulos. Então nós estamos vendo aqui também que os soberbos, também são orgulhosos e arrogantes. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus é humilde e não se gaba de alguma coisa, não se gaba de coisa alguma, não se gaba do que ele está fazendo, ainda que ele tenha realizado grandes coisas para o Senhor. Ele também não se considera melhor que ninguém, porque ele sabe que todos nós somos pecadores. Eu vejo isso na vida de Paulo, que escreveu esta carta a Timóteo. Paulo tinha tudo para se gabar. Um homem intelectual, teve o melhor professor, praticamente da atualidade, mas ele desprezou tudo isso. Ele abandonou todas essas coisas. Ah, mas ele é o apóstolo Paulo. Não, ele é um servo do Senhor. Assim como eu e como você. E nós precisamos entender essa questão, por quê? Porque muitas vezes, se nós estivermos errados, se estivermos fazendo coisas erradas, se estamos dentro dessa classe de pessoas, nós estamos enganando a nós mesmos. Blasfemos. Os blasfemos são aquelas pessoas que enchem a sua boca de violência, crueldade e insultos, são rudes no falar, que mentem, são dissimulados, caluniadores e difamadores. Veja vocês mesmos que essas características não se encaixam naquelas pessoas que são santificadas, naquelas pessoas que são filhos de Deus, naquelas pessoas que foram aperfeiçoadas pelo Espírito de Deus. Não se encaixa. Um livro que fala muito sobre isso daqui é o livro de Provérbios. Em Provérbios 10, capítulo 10, versículo 31 e 32, ele diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos, só perversidade.
nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa boca, com o que nós falamos, com a nossa língua, porque muitas vezes estamos blasfemando. Este texto nos mostra que a boca fala o que o coração está cheio. Mateus 12, 34. O que o seu coração está cheio? É o que a sua boca está falando. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Cada um de nós. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis, como eu falei no começo. Nós não podemos deixar com que a sociedade lá fora nos influencie, mas nós precisamos influenciá-los. Eu sei que nós não estamos proporcionalmente em igualdade, mas Deus nos proporciona essa igualdade. É Ele que nos dá força. Por nós, esses dias eu estava pensando, em algumas coisas em casa, vejo alguns comentários no Face, principalmente sobre política. Eu já decidi uma coisa. Eu antigamente até entrava, fazia uns comentários. Eu já decidi, eu vou lá e olho, fico indignado algumas vezes com o que acontece, mas eu vejo crentes falando cada barbaridade, apoiando cada pessoa. Eu fico estarrecido com essas coisas. Sabe por quê? Porque as pessoas têm mente pequena, mente curta. As pessoas se esquecem facilmente das coisas. E aí eu vou falar para vocês aonde eu quero entrar. Sobre esquecer. Os políticos vão lá, fazem as coisas erradas, mentem, roubam, e aí amanhã eles já são bonzinhos. As pessoas esquecem das coisas. Mas Deus é perfeito. E é por isso que nós estamos aqui hoje na sua igreja. Porque este foi o método que Ele criou para que nós não esquecêssemos da sua glória. Justamente porque nós somos falhos. A igreja já está no mundo há 2000 anos. E estamos aqui recebendo instrução da sua palavra, como nos tempos de Cristo. Que maravilha é essa? Fico pensando, porque é Deus, é claro, mas Ele criou a igreja e a igreja permanece firme, pregando o seu evangelho, nem todas, é claro, algumas se perderam para o meio do caminho, mas a igreja está aqui, até a consumação dos séculos, assim é a sua promessa, para que nós, como homens, com a mente curta, não esquecesse do que Ele fez. Por isso que lá em Deuteronômio 6,6 ele fala, olha, fale para o teu filho, ao deitar, ao levantar, no caminho, escreva na verga da porta, amarra no braço. Nós precisamos fazer esse tipo de trabalho, porque nós temos a mente muito curta. Pessoas ficam brigando. Precisamos então estar atentos. Lembrando, o que a boca fala é do que o coração está cheio. Lembre-se disso. Mateus 12, 34. Se você fala sobre sabedoria, você é um homem sábio. Mas se a nossa boca se enche de blasfêmia, então certamente é isso que enche o nosso coração também. A desobediência aos pais e às mães. É uma coisa interessante. No meio de uma lista, ele coloca a desobediência aos pais e às mães.
Essa foi uma das características que eu achei bem interessante no meio dessa lista, pois ela representa o nosso tempo e certamente diz muito sobre nós mesmos. O século nos ensina que nossos pais são velhos e não entendem o tempo que nós estamos vivendo. É o que eles estão ensinando por aí. A Bíblia, porém, ela nos ensina o contrário. Ela nos ensina a honrar os nossos pais. Na verdade, não é bem um ensinamento, não é verdade? É o quê? É uma ordenança de Deus. É uma ordenança de Deus. Lá em Êxodo, a palavra de Deus diz assim, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esta palavra é uma ordenança que nós devemos respeitar, meus amados. E tem um detalhe que eu acho interessante. Uma vez, conversando com um pastor, ele me disse o seguinte, né? Aqui não está dizendo que você deve honrar o teu pai porque ele é bom. Aqui não está dizendo que você deve honrar teu pai porque ele é um homem muito bom. Ele está dizendo que você deve honrar, mesmo que o seu pai não presta. A sua parte você tem que fazer. Desobedecer os nossos pais é uma clara evidência que nós não entendemos a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus, em grande medida, se realiza na família. Precisamos honrar os nossos pais. Ingratos. A ingratidão também. Para entendermos a ingratidão é necessário compreendermos a gratidão. Para você entender a ingratidão, você tem que entender a gratidão. A gratidão é um sentimento de lembrança e de agradecimento. E como eu estava dizendo, lembrança é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos facilmente. Muitas pessoas ficam até chateadas com outras e falam assim, aquele cara é ingrato, porque eu já fiz isso para ele, ó, ele nem lembra. Nós também somos assim. Nós precisamos lembrar constantemente do que Cristo fez por nós. Sendo Ele Deus, se fez abaixo da criatura e morreu por nós numa cruz, se tornou maldito para que nós tivéssemos a salvação. Somos ingratos. Essa ingratidão demonstra que somos pessoas vazias e que nós não estamos satisfeitos com a obra tremenda que o Senhor realizou por nós. Aqueles que são ingratos, eles não se lembram e não conhecem aquilo que o Senhor realizou. Estão um pouco ligando com o que o Senhor realizou. Nós, crentes, precisamos ser gratos em tudo. Precisamos reconhecer aquilo que o Senhor fez por nós. Constantemente, todos os dias. Não podemos deixar. Profanos. O profano são aquelas pessoas que não se importam com a santidade. Ou, em se santificar. Nós precisamos tomar cuidado com essa palavra aqui também. Eu não sou profano, porque muitas vezes nós achamos que profanar, e sim, também é profanar. Por exemplo, vamos dizer que nós pegamos hoje o nosso templo e alugamos o nosso templo para fazer um baile. Estamos profanando o templo, que esse templo foi dedicado ao Senhor, a pregar a palavra do Senhor. Tem pessoas que não se preocupam com isso. Se pegarmos o nosso corpo e estivermos fazendo coisa errada com ele, nós também estamos profanando o quê? O templo de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes nós somos profanos e temos que tomar cuidado com isso.
Precisamos estar nos santificando constantemente. Tem pessoas que vivem as suas vidas despreocupadamente em seus delitos e pecados diariamente. Não que sejam pecadores imundos, mas eles não se importam em se santificar ou em viver piedosamente. Não é aqueles imundos, pecadores que estão por aí. Não, mas a pessoa precisa se preocupar, ela precisa se importar, ela precisa estar se santificando constantemente. Hoje em dia, essa característica é extremamente fértil no meio dos irmãos. É muito comum vermos pessoas que não se importam em se santificar e que não estão na comunhão e que estão apenas dentro da igreja por interesse, por convívio social, ou por algum outro motivo. Isso não deixa de ser, então, o quê? Uma profanação. Talvez pela falta de santidade que assola hoje as denominações que nós estamos falando e vendo, a gente vê que muitas vezes essas coisas não incomodam nem os pastores. São pessoas normais, que desprezam viver uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus. Eles até sabem da importância dessa forma, mas não se importam em viver no seu propósito e vivem nas suas paixões. Outro ponto aqui também, vamos dar aí uma agilizada para terminarmos. Ela fala sem afeto natural. Essa característica ela se perdeu um pouco com a tradução, tanto que muitas vezes a gente lê, a gente entende alguma coisa assim, mas na tradução mesmo, no original, no grego, ela nos revela o sentido de uma pessoa insensível, uma pessoa desumana, sem afeto natural. Ela é insensível e desumana. Em nosso tempo, o tempo que nós vivemos, né, o capitalismo, as pessoas são assim. Hoje, nós vemos que somos demasiadamente desumanos e insensíveis com as pessoas. Muitas vezes nós também somos. Precisamos ser mais sensíveis, não só com os irmãos, com todos, com todo mundo, inclusive e principalmente com os irmãos. Os exemplos, irmãos, são inúmeros. João nos incita que nós devemos amarmos os nossos irmãos. Atos também fala que nós devemos amar com sinceridade e com verdade. 1 João 4,18 diz: não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar de palavra é fácil. Precisamos mostrar. O amor não é só alguma coisa que eu falo. O amor ele tem que ser mostrado. Você tem que demonstrar que você ama. É muito triste perceber que muitos de nós, se não a maioria, se encaixa nesse tipo de amor, só de palavra. Mas a nossa realidade deve ser de amar ardentemente o nosso próximo. E aí eu pergunto para vocês, o que é amor? Precisamos definir o que é amor. O mandamento de Jesus foi para que nós amássemos os nossos irmãos e também o nosso próximo e também o nosso inimigo. Isso não é fácil, não. Não é fácil, mas ele mandou. A palavra de Deus diz que quem não ama o irmão já está condenado. É fato.
irreconciliáveis. Os irreconciliáveis são aquelas pessoas que, caso tenha alguma coisa, alguma desavença, alguma demanda com alguém, se recusam fortemente a se reconciliar, talvez por motivos fúteis. São implacáveis e não voltam atrás nas suas decisões. É uma característica clara daqueles que não possuem o fruto do Espírito Santo. É uma característica clara. E talvez uma questão assim, né? Talvez não tenha nem motivo para tanto. Nós devemos perdoar os nossos irmãos, porém, além disso, devemos também nos reconciliar com todos os homens. Como Paulo também nos ensinou em Romanos 8,18. Se possível for, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A nossa atitude deve ser amistosa e não com inimizades e contendas. Precisamos mudar os nossos conceitos. Caluniadores. Os caluniadores são aqueles que acusam falsamente e são encrenqueiros, buscam sempre uma confusão. Bate boca por qualquer coisa, quer causar mesmo confusão. Assim como no texto de Romanos 12,18, também se encaixa aqui: devemos ter paz com todos os homens. Paz, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Não se trata de calúnia se falarmos a verdade, mas é bom saber que mesmo quando nós falamos a verdade, nós precisamos ter sabedoria e direcionamento de Deus, porque muitas vezes, mesmo sendo verdade, se você está falando é pecado. Se não for para contribuir, para ajudar, é pecado. E é fofoca também. E é calúnia. Talvez você está, mas é verdade. Não interessa. Incontinentes. Os incontinentes são pessoas que não possuem moderação ou não se contêm. Está relacionado à falta de moral. É uma conduta degradante da pessoa. É o contrário do domínio próprio, um fruto do Espírito. Não é verdade? A palavra de Deus não diz que nós devemos ter o domínio próprio? A palavra de Deus diz isso. Então, é o contrário do domínio próprio. Essas pessoas são normalmente não têm o menor recato. Não se preocupam em colocar em prática os frutos do Espírito. Se preocupa apenas com os seus desejos. Cruéis. A gente não deveria nem estar falando, né? Mas existem pessoas cruéis também. No sentido original aqui do grego, o cruel aqui, né, é um sentido mais amplo. É um sentido da pessoa incontrolável, selvagem, feroz, que naturalmente machuca as pessoas à sua volta sem se preocupar. Esta característica se assemelha aos incontinentes, com a adição do descuidado que os cruéis têm com as pessoas à sua volta. Eles não se importam em degradá-los, em diminuí-las, só para satisfazer a sua vontade. Isso é crueldade. Sem amor para com os bons. Aqui é o sentido exato da coisa. Sem amor para com os bons, é o sentido exato. É isso mesmo que a palavra de Deus quer dizer. São pessoas que não se alegram com aqueles que estão cheios de Deus ou que fazem a vontade de Deus. As pessoas estão fazendo a vontade de Deus, para ele não está bom. É mais ou menos como num trabalho.
Quando você, porque a palavra de Deus, irmão João, na última mensagem, né, que ele fez, a última e a primeira, né, irmão? É isso? A última não, a primeira, vamos dizer assim, que é a primeira de muitas, né? Falou a respeito do trabalho, que nós devemos honrar a Deus no trabalho. Claro, é a palavra de Deus. Então, muitas vezes você está lá trabalhando certinho, fazendo as coisas certas, você é o que para algumas pessoas? Puxa saco. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós estamos incomodando, porque nós somos os puxa-sacos, estamos fazendo a coisa certa. Então nós devemos se preocupar com Deus, não com o que as pessoas falam ou pensam nesse sentido de você estar corretamente fazendo as coisas certas. Precisamos ter amor com as pessoas que fazem as coisas certas. Não podemos ter inveja e nem ganância. Infelizmente isso acontece também nas igrejas. Traidores é outra coisa complicada também. A traição é a maior prova da falta de caráter de uma pessoa. Ela demonstra que somos pessoas invejosas, orgulhosas e que não nos importamos com as pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Quando nós estivermos vivendo o período de provação, isso vai acontecer, vai ser constante. Traidores, obstinados, né? Que poderíamos dizer aqui, precipitados e imprudentes. A tradução em português, né, de obstinado, ela tem mais esse sentido, precipitado e imprudente. Pessoas que não consideram antes de fazer alguma coisa, ou de tomar alguma posição. Nós precisamos ser prudentes, irmãos. E não podemos ser precipitados, porque fazemos coisas erradas. E é uma das coisas que está nessa lista. Uma lista ruim. E muitas vezes somos assim. Precisamos ser prudentes, irmãos. Outra coisa, orgulhosos. Os orgulhosos também são pessoas presunçosas e soberbas, que se julgam melhor que os outros. Porém, esta característica vai um pouco além das duas anteriores. O sentido no original grego é de alguém tão orgulhoso que este orgulho se faz cegar em densas trevas. Esse sentido aqui. Ele é tão orgulhoso que faz cegar em densas trevas, ou seja, por se tornar uma pessoa orgulhosa, essas pessoas não conseguem se desvencilhar em uma névoa do seu orgulho, que cobre e que cega ela. Ela é totalmente cega. É o cúmulo do orgulho e da vaidade própria. A pessoa não pode ser orgulhosa. Ainda que seja sem base irracional, é totalmente melhor e mais sábia que todas as demais. É uma aura irracional da carnalidade. A pessoa, eu não sei se você já conversou com pessoas assim, mas veja bem, o que eu vejo nessa questão? Às vezes, constantemente, principalmente em pessoas que têm uma posição mais elevada, pessoas mais abastadas, digamos assim, você vai pregar o evangelho para ela, ou ela ouve o evangelho tão claro, mas tão claro, e não consegue entender. Está na frente dos seus olhos. São orgulhosos, não conseguem compreender o evangelho. É irracional, porque é carnal. Hoje esse tipo de pessoa se prolifera como um gafanhoto. E através disso eles não vão chegar ao conhecimento da verdade.
esperamos que essas pessoas se arrependam e que venham para o Senhor, mas é difícil. A palavra de Deus também diz aqui: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Hoje nós vemos que a maioria das pessoas se entrega a muitos prazeres em detrimento a se entregarem a Deus e ao Espírito Santo. Irmãos, essa é outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós falamos: eu não sou um cara cruel, eu não sou um cara orgulhoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo do que está falando, mas muitas vezes eu estou sendo mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. As pessoas, a maioria das pessoas se entrega aos prazeres em detrimento a se entregarem a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Talvez esta seja uma das grandes características do nosso tempo, do que está acontecendo hoje. As pessoas perdem o temor, muitas vezes, do casamento, dos relacionamentos em geral. Os namoros são feitos de qualquer maneira, sem nenhum recato ou cuidado, porque muitas vezes é o que nós estamos vendo, na maioria das vezes cheios de pecado, exatamente igual ao namoro de incrédulos. Irmãos casados se dão a novos casamentos de acordo com a sua própria cobiça, decisão e desejo carnal. Eu vejo de vez em quando algumas igrejas evangélicas falarem assim: veio a palavra que o fulano tem que casar com o ciclano. Mas já era casado. Mas veio a palavra. Aí amanhã a palavra vem de novo, para o mesmo cara, casar de novo. Que palavra é essa? Se fosse a palavra de Deus mesmo, seria para até a morte, porque a palavra de Deus diz: até que a morte o separe. Então tem coisa errada aí. Mas é o que a gente está vendo no meio evangélico hoje. Eles usam da palavra para dizer que foi Deus que mandou fazer, e não foi. Será que este é mesmo o caminho santo e perfeito do nosso Deus? Se amamos mais os prazeres do que amamos a Deus, algo está muito, mas muito errado, e certamente não estamos no caminho perfeito. Tem alguma coisa errada. Se amássemos a Deus, teríamos muito menos divórcio, muito menos dissensões, porque o relacionamento não seria o centro de tudo, seria Deus. Outra coisa perigosa também: aparência de piedade. Tendo em aparência de piedade, como nós vimos lá, para finalizar, que é o nosso título, tendo forma de piedade, negando-lhe o poder, entretanto o poder. 2 Timóteo 3,5. Todas essas características que nós vimos, meus amados irmãos, convergem para uma triste realidade. Todas elas. Que essas pessoas só têm aparência. Só vive de aparência. A vida de Deus em nós se esvaiu e ficaram apenas a aparência daquilo que já foi uma realidade no passado. E eu falo muitas vezes por mim, até coloquei uma observação aqui. Esse dia também estava lembrando, quando eu era solteiro. Eu não sou aquele cara que tem o dom de cantar, tem as minhas dificuldades, mas eu vou chamar a ideia do irmão Amarildo aqui. Lembra quantas vezes nós fazíamos aqui na frente, nós ensaiávamos lá no sítio e depois nós vinha à noite cantar aqui. Não tinha nem teclado naquele tempo. Tinha, irmão Amarildo? Acho que não, Era no gogó. E hoje nós não fazemos isso mais. Nos acomodamos.
para ver como que nós estamos. Por isso que eu falo por mim. Quantas coisas eu não fazia e hoje eu não faço. Nós somos egoístas, avarentos, ingratos e orgulhosos. Mas nos portamos como se fôssemos um exemplo de vida a ser seguido. Essa é a maior derrota dos nossos dias. É você ser tudo isso e mostrar para as pessoas talvez que você não é, que você é algo superior, né? Todos estamos usando folhas da figueira para tampar a nossa nudez, enquanto o nosso Senhor está nos chamando no jardim. Estamos nos escondendo da presença de Deus por medo da nossa concupiscência e do nosso pecado. Precisamos ter o desejo de arrepender. Na comunhão uns com os outros, usamos máscara para que as pessoas não vejam a nossa fraqueza e o nosso pecado. Precisamos mudar. Realmente nós precisamos mudar e fazer como estava lá em Atos 2. Tentamos nos mostrar como fortes, santíssimos, mas somos todos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. E não deve ser assim. Estas coisas não nos preocupam, pois são pequenas demais para ocasionar em nós alguma coisa. Entretanto, nós esquecemos, irmãos, de uma coisa, né? Nós esquecemos que o Senhor nos dá de comer os pães ázimos sem fermento, pois o que acontece? Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então nós precisamos colocar isso na nossa mente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que Deus possa nos abençoar. Que a palavra de hoje possa entrar nos nossos corações e fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Amém. Irmão.